Olá pessoal, a gente vai dar continuidade aqui com o segundo vídeo e esse segundo vídeo ele vai afunilar para a questão que nos interessa, que é a questão da educação. No primeiro vídeo a gente demonstrou as mudanças do mundo do trabalho para defender a ideia que vai estar sendo desenvolvida aqui nesse segundo vídeo, de que as mudanças do mundo do trabalho vão trazer demandas, necessidades para a formação humana. Essas demandas, elas estão sendo colocadas aqui sob o ponto de vista lógico da gerência da crise do capital, ou seja, sob o ponto de vista do capitalismo. Então, como a gente costuma analisar, a educação ela não é um processo solto na sociedade de uma forma geral. Por isso que em outros momentos da disciplina a gente fez o apanhado histórico e deu para perceber tanto que o processo de corporeidade com o processo educacional ele está ligado essencialmente às várias sociedades que existiram, né? Ou seja, a sociedade escravista grega, romana, a sociedade feudal da Idade Média, e assim, da mesma forma, como a gente trabalhou agora recentemente, na chegada contemporânea do capitalismo. Então, a educação capitalista, essa que começa com a escola de massas, ela, de uma certa forma, vem diretamente discutindo demandas criadas pelo modo de produção capitalista. Na fase contemporânea, a ideia é que as mudanças do mundo do trabalho recentes, né, vão trazer demandas que vão estar colocadas assim centralmente para trabalhar a formação humana. É importante dizer que na formação humana não existe só uma posição, obviamente, né? Essa é a posição dominante, a posição capitalista, mas existe, na verdade, várias, ou pelo menos dois grandes grupos de formação profissional que dizem respeito ao próprio embate na correlação de força na luta de classe. Então, de um lado, como a gente está demonstrando ali, a gente vai ter, pelo lado capitalista, a necessidade de um novo tipo de trabalhador, que não pode ser mais o taylorista fordista. Esse novo trabalhador ele tem que estar adequado às demandas do capital. Por outro lado, né, em confronto a ele, existe uma defesa não de um novo tipo de trabalhador, mas de um novo tipo de homem, para viver numa outra sociedade, numa necessidade de se buscar uma sociedade superior à sociedade capitalista. E esse novo tipo de homem, a formação humana dele tem que começar agora, desde já no capitalismo. Essa formação ela tem que estar preparada para intervir nas contradições que existem no mundo do trabalho, ou seja, formar a pessoa para enfrentar contemporaneamente o mundo do trabalho, mas não enfrentar de uma forma passiva, né, de uma forma adaptativa. Enfrentar no sentido de também poder interagir na superação do sistema capitalista. Então, o que está se colocado na formação humana é essa correlação de força na luta de classe. Esse vídeo 2, a gente vai mostrar a formação que está adequada às demandas do capital. E no próximo vídeo a gente vai apresentar a proposta, né, da formação voltada para além do capitalismo. E a formação humana ela vai estar baseada, sob o ponto de vista do capital, num duplo movimento. De um lado, formar para o novo padrão produtivo, formar para trabalhar no toyotismo, como eu estava dizendo, né? E, por outro lado, formar para uma sociedade que não vai ter trabalho para todo mundo, já que o desemprego, né, ele é um fenômeno bastante forte na sociedade contemporânea. Portanto, formar para o desemprego, né, é interessante isso, a pessoa vai ser formada para viver numa sociedade que não tem um emprego para todo mundo. Essas são as duas características contemporâneas da formação humana, como diria o professor Pablo Gentili. Então, pensando a formação para o novo padrão produtivo, a gente vai ter uma formação de caráter polivalente, abstrato e flexível.
Autores como a professora Marise Ramos ou o professor Gaudêncio Frigoto vão caracterizar esse tipo de formação. Grosso modo, esse tipo de formação ele vai ser contrário, diferente, né, da formação que existia na época anterior taylorista fordista. Né? Como dizia, no taylorismo fordismo existe apenas a necessidade do trabalhador apertar um parafuso, trabalhar em um determinado setor a vida inteira fazendo a mesma coisa, talvez. No novo modelo, o trabalhador ele precisa gerenciar várias máquinas e até trabalhar em vários setores. Portanto, a formação tem que dar conta da polivalência, né, de formá-lo para trabalhar em vários setores e fazer várias tarefas. E elas também não são mais tarefas concretas, né, como apertar um parafuso, mas tarefas que vão exigir um nível de abstração do trabalhador, ou seja, um nível cognitivo. É mais ou menos como se ele tivesse que fazer um cálculo, como eu estava dizendo no vídeo anterior, se uma máquina quebra, qual é a consequência daquela disfunção para o resto da produção. E ele tem que resolver isso antes que comece a dar o problema. Portanto, ele tem que ter um certo grau de abstração que sobressai, né? Quer dizer, ultrapassa o grau concreto. E também uma formação flexível, que ele possa não aprender determinado conteúdo, mas que ele possa estar em constante aprendizagem. Então vocês começam a perceber com essa caracterização que é exatamente o que se defende hoje na educação de uma forma geral, né? Porque essa aí é a base da formação das competências, né? Aqui eu elenquei alguns autores que trabalham isso, o professor Ronaldo Araújo, a professora Lúcia Bruno, a professora Silvia Manfredi. O que são a formação das competências, né? A fábrica hoje trabalha com o chamado sistema de competências. São várias habilidades que agora vão ser chamadas de competências e que vão ser fundamentais, inclusive, para a seleção do trabalhador, né? Então, quando a gente vê aquele anúncio de como que você deve se portar na sua entrevista de emprego, vão estar basicamente essas competências que eu estou listando aqui para vocês, né? Essa capacidade de abstração, raciocínio lógico e resolução de problemas, né? A capacidade cognitiva de uma forma geral para resolver problemas, mas também não resolver problemas de uma forma única, sozinho, mas trabalhar em grupos, né? Isso é muito importante. Ter criatividades, né, para resolver problemas, ter a competência da decisão, da liderança, da comunicabilidade. Então vocês estão vendo que são justamente as coisas que se cobra mais hoje no mundo do trabalho e que de uma certa forma isso vai acabar sendo um padrão também para a formação humana, para a educação contemporânea. E na educação a gente vai ter a chamada pedagogia das competências, que a professora Marise Ramos também escreveu na sua tese de doutorado. A gente trabalha, essa pedagogia trabalha com saberes, né, que vão estar inclusive em documentos oficiais hoje, né, como o Jacques Delors, por exemplo, né, o saber ser, mas a pessoa precisa saber fazer, saber aprender, saber conviver. Então essas palavras que estão inclusive nos PCNs brasileiros, né, em termos, parecem palavras bonitas, simpáticas, né? Mas tem por trás todo esse arcabouço de intencionalidade da formação para o novo padrão produtivo. Além da formação para o novo padrão produtivo, existe o interesse da formação, como eu disse, para o desemprego. É necessário formar as pessoas para enfrentar um mundo do trabalho precário e sem emprego para todo mundo. E aí a noção de empregabilidade, ela se torna fundamental, né? A empregabilidade transporta para a pessoa a possibilidade ou a culpabilização dela conseguir ou não emprego. É como se a pessoa que está desempregada fosse culpada por não ter ao longo da sua vida desenvolvido o atributo da empregabilidade. Então cada um de nós começa a correr atrás de vários cursos, de várias formações, porque precisa ter essa qualidade de se tornar empregável. E se a gente não consegue se tornar empregável,
a solução que se coloca dentro da perspectiva capitalista é o empreendedorismo, que é outra noção. Então, a pessoa que não consegue o emprego, ela é jogada a montar o seu próprio negócio, né? Então, reparem, a profissão de professor, ela é uma profissão tradicionalmente assalariada, mas mesmo nos cursos de formação de professor, já vem se falando muito da capacidade do professor empreender seu próprio negócio, né? Então, mesmo os trabalhadores clássicos assalariados vão sofrer com esse discurso do empreendedorismo, né? Agora, o empreendedorismo ele tem duas formas, né? Que é o empreendedorismo por necessidade e o empreendedorismo por opção. O que se fala é do empreendedorismo por opção. Só que muitas pessoas se tornam empreendedoras porque não conseguem trabalho. Então, aí está uma média de 50-50. Não necessariamente a pessoa que abriu uma barraquinha de cachorro-quente, como eu costumo exemplificar, que é um empreendedor, ele consegue melhores condições do que um trabalhador assalariado, mas é isso que está se colocando como o futuro do trabalho, né? Então, a formação humana ela está voltada também para esse aspecto do empreendedorismo. Então, resumindo, eu estou deixando aqui um quadro, né, que mostra o que acontece com as mudanças do mundo do trabalho. O quadro de precarização do trabalho. Esse quadro de precarização demanda, né, para a formação humana, a necessidade da flexibilização, que é dividida entre flexibilização interna e flexibilização externa. Vou começar pela externa, que diz respeito às várias desregulamentações que a gente tem no nível trabalhista, né? A gente perdendo os direitos trabalhistas, fruto, né, das reformas neoliberais. Então, é necessário conviver com essa desregulamentação do trabalho. E, sob o ponto de vista da flexibilização interna, aí sim tem uma consequência direta para o campo educacional, né? Porque vai buscar formar polivalência, vai buscar formar as competências e essas duas noções aí de empreendedorismo e empregabilidade. Então, aqui está um quadro de resumo dessas demandas para a formação humana. E aí a gente entra na questão das práticas corporais, né? Existe também uma mudança da materialidade histórica das práticas corporais, compreendendo que na própria escola existe também, né, uma disciplina em particular que trata das práticas corporais, que é a educação física. Não é objeto da nossa disciplina, mas é só para a gente ter em mente que a escola ela também é uma, né, das formas que a classe trabalhadora tem para ter o acesso, né, às práticas corporais. Voltando aí à ideia do neoliberalismo, ou seja, após crise 70, a gente tem a introdução do neoliberalismo e da flexibilizações das relações de trabalho, né? Então, o neoliberalismo traz aquilo que eu estava dizendo, uma desobrigação do Estado na gerência das conquistas sociais, né? Ele vai abrindo mão de gerenciar. Então, um lugar que ele abre mão de tomar conta é a saúde, né? E é justamente na década de 80, um fenômeno norte-americano que se repete no Brasil, é que a gente vê, por exemplo, a proliferação das academias de ginástica, né? A academia de ginástica trata aí, né, da corporeidade, trata do acesso, né, à questão da saúde, e se a gente entende que as academias oferecem um serviço muito importante para a população, a gente tem que defender que essas academias sejam para todos, né? Ou seja, que o Estado tenha a gerência sobre isso. Mas, pegando esse exemplo aqui das academias de ginástica, a gente sabe que elas são empresas de cunho privado, que o Estado capitalista não gerencia. Então, abriu-se um nicho, né, para o capitalista, que é o mesmo capitalista que investe em outros nichos, não necessariamente alguém preocupado e sensível, né, com as conquistas da classe trabalhadora, das práticas corporais, abre uma proliferação das academias de ginástica enquanto um nicho, né, privado. Então, quando a gente começou a disciplina, a gente tratou de várias questões de academias de ginásticas
E vale a pena a gente colocar que o acesso que se tem a essas práticas é um acesso restrito, é um acesso, né, para uma certa camada média da classe trabalhadora e para a classe burguesa, obviamente, né? Então, o que sobra para os estratos mais populares da classe trabalhadora? O acesso à corporeidade por intermédio da escola, porque a escola ela é um sistema formal em que a criança da classe trabalhadora ela passa por ela. Por outro lado, né, esse processo, como a gente vem narrando, da dualidade estrutural da escola, ou seja, do sucateamento da escola pública nos anos 90, acaba aprofundando, vamos dizer assim, a gente não tem uma escola, né? A sociedade capitalista nunca teve uma única escola. Existem pelo menos dois modelos de escola, uma escola que forma a classe dominante, os dirigentes, e uma escola da classe dirigida, uma escola da classe subalterna. Quando a gente fala da escola pública, a gente está falando dessa segunda. E essa segunda, ela tem um grau, né, por intermédio das políticas neoliberais, um grau aí de grande sucateamento. E nesse sucateamento que a escola pública sofre, ela também está, vamos dizer, obedecendo esse padrão de formação humana, que é esse padrão que eu estou discutindo aqui com vocês nesse segundo vídeo, e que vai priorizar determinadas disciplinas. São disciplinas de conteúdo ou de cunho cognitivos e de linguagem. Portanto, algumas disciplinas, por exemplo, a matemática, o português ou a informática de cunho tecnológico, elas vão ser mais valorizadas dentro da perspectiva da formação das competências. Já outras, como a educação física, a educação artística, a filosofia, a sociologia, elas vão ser consideradas disciplinas, vamos dizer, de segunda linha na escola. Então, pensando na educação física em particular, ela sofre uma dupla desvalorização. Uma por estar na escola pública e outra que, mesmo dentro da escola pública, ela é colocada como uma disciplina folgadora, né? Vamos dizer assim, quando o aluno ele não está assistindo às aulas que valem, as aulas que eles precisam, ele vai fazer aula de educação física. Então, há uma desvalorização dessa disciplina em particular, e a importância de eu mostrar essa desvalorização é no sentido de que ali, talvez, para muitas crianças, vai ser um momento em que ela vai ter acesso à prática corporal mais sistematizada. E ali, ela, por falta de condições materiais, pelas condições pedagógicas, ela não tem acesso, né, a uma educação física de qualidade. Por outro lado, a educação física ela vai ser muito valorizada nas escolas particulares, por exemplo. Então, ela vai ser tratada como um artigo de luxo para quem pode pagar. Então, veja, ela vira um diferencial de classe, né? A classe dominante ou as camadas médias da classe trabalhadora que podem pagar pelo acesso à corporeidade dentro e fora da escola, elas vão ter acesso. Agora, para a camada mais popular da classe trabalhadora, que teria acesso a essas práticas corporais na escola, ela vai se ver mais uma vez restrita, aleijada desse conteúdo. A educação física ela se torna desvalorizada na escola pública e valorizada como artigo de luxo na escola particular.